E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tec, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou falar de uma parada que é muito importante mesmo. E a maioria das pessoas não sabe o que é e não sabem que elas precisam ter. Isso é necessário para viver, para ser sincero. Que é o quê? Senso crítico. Mas o que é um senso crítico? Primeiro, o nome, senso. Noção, entendimento. E crítico, criticar, falar sobre. Só que uma crítica, ao contrário do que muita gente pensa, não é só falar mal ou bem de algo. É simplesmente falar de algo. Entender algo, falar de algo. Por exemplo, eu tô assistindo uma corrida de Fórmula 1. Eu falo que tal carro foi bom, tal carro não foi melhor, tal carro poderia ter sido melhor por tal coisa. Isso tudo é crítica. Isso tudo é criticar. Criticar não tem a ver com falar mal ou bem. Tem a ver simplesmente com analisar, interpretar, parar para entender e formar uma opinião, formar uma ideia, ter um raciocínio próprio, ter a própria interpretação sobre aquilo. Não que você não possa tirar de outros lugares, possa ver outras opiniões e tal, mas principalmente ter a própria opinião, ter o próprio pensamento. Isso é senso crítico. Não é somente o ato de você expor os seus pensamentos, mas sim de você ter. Entender, ter, parar para analisar, parar para entender o que aquilo é. Inclusive isso dá para aprender. Então tudo isso é senso crítico. Tanto nessa parte pro pessoal, tanto para a parte de disposição, de você tipo assim, eu tenho uma ideia sobre algo, eu não concordo com isso, ou isso aqui pode melhorar, ou isso aqui tá sensacional. Isso é criticar. Você dar a sua exposição, né? No caso, a parte mais externa da crítica, e você simplesmente falar sobre algo, falar o que é bom, o que é ruim, o que pode melhorar, enfim. Então, tudo isso, toda essa reunião dessas características que eu falei, da ação de você falar, da ação de você entender, tudo isso é senso crítico. Isso é importante por quê? Para você entender o que está à sua volta, para você analisar o que está à sua volta, ver se é bom. Então, toda essa questão, tanto psicológica quanto de, como eu falei, de expor, tudo isso é senso crítico. E além disso, como desenvolver o senso crítico? Isso aqui é uma parada que é muito maneira. Provavelmente a melhor parte do senso crítico. Que é o quê? Você aprender a interpretar, aprender a analisar, aprender a pensar por você mesmo. Porque nós somos seres conscientes, nós pensamos por nós mesmos. Então, tudo isso gera senso crítico, desenvolve senso crítico. Você para pra ler, pegar informações, analisar essas informações, concordar, discordar, criar uma linha de raciocínio sobre, criar uma ideia sobre. Então tudo isso faz parte do senso crítico, tudo isso é o senso crítico. Beleza? É isso aí. Compartilhem para outras pessoas terem essa mente aberta, desenvolver essa ideia de não se levar pelo que os outros dizem, pelos outros falam, ter os próprios pensamentos, ter as próprias ideias. Isso não significa que você ideias certas ou erradas, ou no caso ideias certas, ideias erradas, a pessoa que vai ter que procurar entender, procurar modificar, enfim, todas essas questões. Beleza? Então compartilhem, porque isso é algo muito necessário. Eu não tô falando isso em questão de algum âmbito, de algum motivo específico, não. Isso é necessário para tudo. Beleza? É isso aí. E valeu.